A matéria aqui fala que novos dados de inflação dos Estados Unidos deixam o Bitcoin livre para continuar alta. Então, saiu lá os dados de inflação dos Estados Unidos com números melhores do que os previstos pelo mercado. Como consequência, o Bitcoin não apenas continua acima dos 30 mil dólares, como ele tem um caminho livre para continuar a sua alta. Apesar disso, a maior barreira do Bitcoin está no gráfico dele, né? A maior parte dos analistas fala que essa região entre os 32 mil dólares e os 34 mil dólares é uma forte resistência e o Bitcoin vai ter dificuldade de superar essa região, que eu vou mostrar para vocês no gráfico por que ela é relevante. Mas, como vocês vão ver aqui no final, é importante notar que é um grande vazio entre essa resistência, 32, 34, e a alta histórica nos 69 mil dólares. Ou seja, é possível que se o Bitcoin romper essa resistência, ele vai dar um salto muito rápido para a alta histórica, podendo fazer, quem sabe, uma alta histórica completamente fora dos padrões ainda em 2023. Como vocês sabem, se a gente pegar as velas anuais, a tendência para 2023 é o preço ficar mais ou menos na metade da alta histórica. Então, uma posição próxima do que a gente está, né? Seria ali próximo dos 35 mil dólares. E não atingir uma alta histórica. Esse é o padrão, tá, de todos os ciclos. A alta histórica viria quando? Provavelmente somente em 2025, tá? Tem uma chance de ser 2024, mas em geral seria somente em 2025. Então seria completamente estranho uma alta histórica ainda em 2023. Mas, como a matéria falou, ela pode acontecer. Por quê? Notem aqui no gráfico o preço do Bitcoin subindo muito com relação ao seu fundo, né? Aqui foram os 15 mil dólares e já estamos aqui em 30.769 dólares. Então o Bitcoin subindo com muita força, já dobrou de preço. E esse caixote aqui, esse retângulo amarelo, é essa região entre os 32 e 34 mil dólares. Notem como é uma região de resistência. Por quê? Porque aqui atrás ela serviu tanto como resistência, né? O preço tinha dificuldade de passar essa região, como suporte. Ó, o preço encontrava suporte aqui, nessa região toda aqui de meados de 2021 também encontrou suporte. Aqui no início de 2022, suporte mais uma vez. Então agora ela serve como uma resistência. O interessante é, se o Bitcoin eventualmente rompe essa região aqui, né, de ali metade da alta histórica, né, uma região entre 30 e 35 mil dólares, se ele rompe essa região, o que acontece? Não existem muitas barreiras até o topo, até a alta histórica. O preço, quando atinge extremos, seja de baixa, né, seja o fundo do poço, seja de alta, o topo histórico, ele fica muito pouco tempo ali. Então não se forma uma região ali de teste de suporte e resistência. Portanto, olha a velocidade que o preço desabava em relação às altas históricas, né? Aqui os 65 mil dólares. Em questão de poucos dias, o preço desabou para essa região aqui do meio do caminho, né? Dos 30, 35 mil dólares. Mesma coisa quando voltou e bateu 69 mil dólares, em poucos dias o preço voltou para a região aqui dos 32 mil dólares. Notaram como é um espaço muito curto para ter uma formação ali de resistência? E eu consigo comprovar isso melhor para vocês voltando no ciclo anterior. Olha só o que acontecia aqui. Essa linha rosa que vocês estão vendo no gráfico, ela mostra um ponto mediano ali em relação ao preço do ciclo anterior. O topo foi nos 20 mil dólares, nesse momento aqui em dezembro de 2017, estão vendo? 20 mil dólares. Mas ele ficou pouquíssimo tempo. O preço chegou aqui e desabou, como vocês podem ver. E a partir daí, ele encontrava resistência nessa linha roxa que vocês estão vendo no gráfico, né? Ó, bateu aqui, sentiu resistência em março de 18, sentiu resistência em julho de 19, sentiu resistência em agosto de 2020 e assim por diante. Então, era uma resistência muito forte, muito difícil, né? Mais de anos aí o Bitcoin tentando romper essa região e não conseguia. Mas quando rompeu, quando ele conseguiu romper essa resistência, quanto tempo levou para ele chegar naquela alta histórica anterior de 20 mil dólares? Vou dar um zoom para vocês aqui, tá? Notem aqui como, em questão de 56 dias, ou seja, menos de 2 meses, o preço do Bitcoin disparou e atingiu lá, superou os 20 mil dólares. Então a gente está falando de menos de 2 meses para uma disparada até uma alta histórica. Ele ficou anos abaixo dessa linha roxa. Anos ali sofrendo com a resistência ali dos 10, 12 mil dólares. Quando rompeu, precisou de somente 56 dias para atingir essa região. A mesma coisa pode acontecer agora. A gente está com essa resistência na região de 30, 35 mil dólares,
Mas, se a gente conseguir romper esse ponto aqui, o que vai acontecer, a tendência é que o preço tenha uma disparada muito rápida lá para o topo. O que eu acho é que a gente não tem uma tendência de romper os 35 mil dólares em 2023. Mas se acontecer, esperem para um movimento muito rápido, tá? Que vai surpreender todo mundo. Aquele pessoal que está esperando acertar o fundo, vai cair para 12, vai cair para 10, eles simplesmente vão perder mais uma vez o ponto de entrada, né? Vão perder o bonde e vão ter que comprar Bitcoin no preço lá no topo, né? Quando eles olharem para o gráfico, já está numa nova alta histórica. Não seja assim, compre Bitcoin periodicamente, né? Faça um preço médio, que você tem muito mais chance de sucesso do que tentar acertar topos e fundos. Inclusive, é isso que vocês estão lendo nessa matéria. Na volta a gente compra, né? O pessoal fala assim, quando o preço voltar eu vou comprar. Na volta a gente compra. Investidores perderam valorização de 82% ao adiar compras de Bitcoin. As pessoas ficaram esperando o preço voltar para os 15 mil dólares, ele nunca mais voltou, ele subiu para 30 mil e as pessoas perderam no ano, né, já 82% que elas poderiam ter embolsado caso não tentassem acertar o fundo. E para fechar esse vídeo, eu quero falar para vocês que atingir os 30 mil dólares é algo muito relevante, principalmente da forma que está sendo alcançado. Da primeira vez que a gente viu o Bitcoin atingindo 30 mil dólares, era uma outra situação. O mercado de bull run, de alta histórica, todo mundo com a ganância no máximo e alavancado no máximo. Então estava cheio de lixo, ou o que a gente chama, o mercado estava sujo. E aí foi o que fez o mercado chegar nesse patamar. E depois a gente teve toda essa limpeza do mercado. E a gente está atingindo 30 mil dólares agora numa situação completamente diferente. Uma situação onde o mercado foi limpo, não tem alavancagem muito baixa e nós voltamos de forma saudável para esse patamar. E mais do que isso, como aqui esse tweet do Renato Amoedo, né, do Renato 38, fala, né, comentando sobre uma informação lá de fora, quais foram os valores, né, o preço médio de compra da MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor. Olha só, o preço médio da MicroStrategy é de 29.800 dólares. Portanto, nesse momento, a MicroStrategy volta a ficar no lucro com Bitcoin. Vocês lembram a pressão que tinha para a MicroStrategy fazer venda dos seus Bitcoins? Essa porcaria de ativo, né? Tá deixando a empresa no prejuízo. Isso acaba, esse discurso acaba. Na verdade, o Bitcoin agora dá lucro para a empresa mais uma vez e tende ao quê? A fortalecer o discurso de que o Bitcoin é um ativo importante para empresas, incentivando tanto a MicroStrategy a ficar aumentando a sua posição em Bitcoin, como outras empresas grandes também comprarem Bitcoin, como por exemplo a Tesla. Vocês lembram lá que o Elon Musk e a Tesla compraram Bitcoin e depois venderam. Então a Tesla comprou mais de 40 mil Bitcoins por um preço médio de 34.700 dólares e vendeu quase tudo a 32.200 dólares. Portanto, o preço agora ele praticamente está empatando com o preço que a Tesla vendeu, ou seja, em pouco tempo, né? Provando que a Tesla fez um mau negócio ao vender Bitcoin. Ela teria que ter recomprado abaixo para ser um bom negócio. Ela não fez, né? Isso também reforça como o Bitcoin é interessante para as empresas, né? E como eu falei, sem alavancagem agora, sem mercado sujo, sem o pessoal estar apelando para conseguir fazer o preço subir. Isso é muito importante. Como o tweet aqui embaixo fala, nós estamos de volta aos 30 mil dólares, mas sem todo aquele lixo e alavancagem que existiu da última vez. Então a gente tinha Three Arrows Capital, Luna, FTX, a FTX, né? Venture Capital, fazendo aí pump and dump com criptomoedas, quebrando o mercado, todas essas porcarias que a gente viu acontecendo. Isso foi a forçação de barra para o preço conseguir superar os 30 mil dólares. Agora, tudo isso já quebrou, já faliu, o mercado está limpo de alavancagem e o preço atingiu esse patamar. Isso é muito positivo. Vocês não fazem ideia de como isso mostra força para o mercado cripto, força para o Bitcoin nesse momento. É por isso que eu estou tão animado com o mercado, apesar do cenário macroeconômico ser diferente, ser negativo. O Bitcoin, ele se favorece justamente de um mercado que está inflacionado, né? Os países imprimindo moeda e tal. As pessoas ainda não entendem isso, mas é matemática, né? É questão de lógica e é por isso que o Bitcoin continua se valorizando e agora de forma muito mais saudável do que foi lá em 2021, já que limpamos o mercado daquela sujeirada que estava acontecendo.
Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Você sabe o que é uma alt-season? É o período em que as altcoins explodem de preço. Isso mesmo, explodem. Na última alt-season, eu e a minha equipe ganhamos uma grana comprando os melhores projetos no momento certo. Você quer saber como fizemos? Clique no botão abaixo para saber mais.